Eu provavelmente vou postar esse vídeo de madrugada porque só consegui parar pra gravar tarde pra não atrasar pra caramba o vídeo novamente. Vou postar assim mesmo, vocês sabem que aqui a gente se vira como dá. Então se você clicou, por favor comente, engaje. O meu muito obrigada por abrir esse vídeo e compartilhar comigo do quase final da nossa jornada comentando Anéis de Poder aqui neste canal. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo, canal que a gente comenta de games, filmes, séries como esta aqui, Anéis de Poder, em que neste caso eu comento sozinha, mas também falamos de Casa do Dragão, que não teve vídeo essa semana porque atrasamos, mas o próximo eu prometo que vai sair em tempo, ok? Enfim, estamos no penúltimo episódio de Anéis de Poder e quem me acompanha ao longo de todos esses vídeos comentando, viu o quanto eu fico variando entre gostar, não gostar, esperança, sem esperança, e o último episódio, acredito que não só pra mim, mas pra muitas pessoas, o episódio 6 abriu a porta da esperança pra gente acreditar que com aquele ápice da formação, que eles criaram da formação de Mordor, a partir de uma cena utilizando a Montanha da Perdição, o que eu compreendi como o mal de uma estrutura que foi criada pelo próprio Morgoth, se espalhando pelas terras do sul, transformando elas em áridas, secas, escuras, um ambiente propício inclusive para orcs andarem mesmo de dia, eu achei até a ideia boa, independente de não ser explicitamente canon, ser uma adaptação como tantas outras coisas que eles estão mudando. Eu sempre acho que a adaptação, se funcionar, tiver uma coerência interna, não tem problema. As coisas que eu tenho criticado nessa série, o que eu não tenho gostado, para além de serem a minha opinião pessoal e jamais regra, de novo vamos deixar o recadinho de que todo mundo pode gostar ou não gostar, desde que se respeitem, tá tudo bem, ninguém é mais fã ou menos fã por causa disso, mas o que eu tenho criticado da série é o que eu acho que ela não funciona como série, como roteiro, como ideia de uma adaptação ou de uma existência audiovisual serializada. Nem entro no mérito de comparação com Tolkien. Este episódio 7 eu murchei de novo. Talvez porque eu subi demais as expectativas no episódio anterior, mas também acredito eu porque eles se deram ao direito de voltar àquela fórmula previsível de trabalhar todos os núcleos. Eu não sei por que eles decidiram 8 episódios, se já tinha uma confirmação ou previsão de 5 temporadas, por que não esticar um pouco mais, já que em relação à história, a quanto caminhou até aqui, pouco andamos. E eles se deram direito de fazer isso de novo nesse episódio 7. A galera de Númenor que chegou nas Terras do Sul, o desenvolvimento deles neste episódio, apesar de ter muito tempo de tela, em relação a de onde partiram para onde foram, é mínimo. Veja só, a gente terminou o episódio 6 com a Montanha da Perdição espalhando cinzas e fogo e pedra, a Galadriel sendo soterrada junto de outras pessoas. Nesse episódio, inclusive algo que eu brinquei / critiquei sobre a Galadriel mais uma vez nessa série, não ter tido esse intuito, iniciativa de ajudar outras pessoas, porque ela estava tão focada na sua própria missão, ou na sua perplexidade da missão estar indo por água abaixo. Aqui ela encontra convenientemente só o tio. Eu acho que a série tem algumas questões geográficas e de tempo que não casam também. Todos eles estavam diluídos num espaço curtíssimo, quando a montanha começou a cuspir todas as cinzas, e de repente a Galadriel só encontrou o Theo, e os dois foram andando para o mesmo local que a galera toda do sul e Númenóreanos estavam caminhando, e eles jamais encontraram ninguém além de orcs. Eu entendo a justificativa e o porquê eles fizeram isso para construir cenas específicas, mas me parece meio forçado porque geograficamente eu não entendo como eles se separaram tanto assim. Então, para além desses dois que ficaram juntos, também tivemos um foco especial no Isildur, que eu não sei por que, de novo, eles estão colocando esse menino como suspense. Primeiro, será que ele vai para a Terra-média? É óbvio que ele vai. Será que ele vai morrer? É óbvio que ele não morreu. Então, é um tempo, de novo, de tela que eles gastam com um mistério que é um submistério desinteressante. Tem vários outros mistérios para serem resolvidos e você infla um roteiro com algo que a gente não pode dizer que é desenvolvimento. É um twist, é um mistério, é um suspense que eles criam do nada, inventado sim, mas que aqui não funciona porque já é de pleno conhecimento geral que este rapaz estará vivo e será muito importante ali na frente. Ainda que a pessoa não tenha visto a trilogia do Senhor dos Anéis, a gente tem que entender que os roteiristas, os showrunners, eles têm que entender que, poxa, isso vai ser majoritariamente espalhado. Então, se eu vou criar um segredo, não vai ser esse. Dito isso,
O resto das pessoas foram a própria rainha, ficando ali com cinzas nos olhos e aparentemente perdendo a visão de forma permanente. O que pode ser um problema e um conflito no retorno a Númenor, porque pode ser um símbolo de perda de poder, de posição ou de força para governar, ou mesmo ela que liderou essa ação toda de deslocar Númenóreanos para o sul. Voltando dessa maneira, pode ser que ela seja descredibilizada no sentido de que levou pessoas, perdeu pessoas e não conseguiu fazer o que deveria e ainda voltou deste jeito quebrada. Sabemos que lá na frente em Númenor precisará existir uma mudança nessa balança de poder, dessas forças. Talvez o argumento criado mais uma vez, mas feito para a série, para que isso aconteça no futuro, da forma que eles pretendem desenrolar, né, o roteiro, seja trazer a cegueira para ela. Não sei. Mas é interessante que eles colocaram a Míriel como sendo a aprovadora daquelas ações, ainda que tenham terminado de maneira catastrófica, a tal ponto que até a Galadriel se culpou depois de tanto tempo só demandando, fazendo, seguindo, não olhando para trás, mesmo quando o caos acontece com todo mundo. Aqui a Galadriel finalmente fala para o Theo o quanto ela se arrepende ou o quanto ela se culpa, no mínimo, por tudo que está acontecendo. Ainda que diretamente não sejam ações dela, óbvio, e sim do mal que está se espalhando. Basicamente foi isso, porque, como imaginaríamos, Arondir e Browen sobreviveram. E uma informação que pode passar batida no final do episódio é que Arondir e Browen vão para uma colônia númenoriana lá na Terra-média e eles chamam de Pelargir, que é um nome em Sindarin. E no futuro, na Terceira Era, essas terras seriam parte do reino chamado de Gondor. Antes de eu falar um pouquinho mais do diálogo do Theo com Galadriel, eu vou jogar um pouquinho mais pra frente do vídeo, porque eu quero falar de 2 núcleos que foram mais interessantes. Um que foi um pouco melhor e mais atrelado diretamente ao que aconteceu ali no que chamaram, já oficialmente agora no final da série, de Mordor, foi o núcleo dos Pés Peludos. E o que eles fizeram foi uma justificativa para de novo terem medo do estranho, depois deles ficarem isso de confia, não confia, confia, não confia. Eles já tinham colocado uma cena para deixar uma pulguinha atrás da orelha da Nori. E eu só acho que foi de novo um pouquinho estranho o que eles criaram muito rápido. Mas quando eles chegaram ali nas Terras do Sul, eles viram muito da destruição justamente dessas partes da montanha da perdição que foram expelidas. Então destruiu árvore, queimou árvore, trouxe um pouco do fim dessa vida. E há fala, inclusive, de novo, daquele que é o líder dos Pés Peludos, em que ele comenta que é dito, é de conhecimento dos antepassados, eu não lembro se ele fala que foi um parente dele diretamente, mas que quando acontece isso com as montanhas do sul, essa destruição sendo liberada, é porque o mal está crescendo. Aí ele olha pro estranho, quer dizer, nem tinha acontecido o twist ali da árvore e ele ainda desconfiava do estranho. Essas olhadas e viradas, de novo, que é o roteiro, na verdade, dizendo desconfie desse cara. Assim como faz com o Halbrand o tempo todo, porque são as 2 peças mais misteriosas que eu achei que eles já teriam revelado, pelo menos uma delas, nesse episódio 7, mas parece que não. Ou vão revelar no 8, ou não revelarão em momento nenhum nessa primeira temporada, o que eu acharei um baita tiro no pé, mas vamos ver na semana que vem. E aí o que acontece é que, mais uma vez, esse estranho, que é desmemoriado, só se lembra daquele desenho das constelações e tá tentando achar exatamente esse local, que ele tá aprendendo a falar, tá aprendendo a se desenvolver, tá ajudando ainda a carregar a carroça, e quando eles chegam nesse local destruído, ele começa a tentar falar algumas palavras para trazer vida àquela árvore. Só que quando ele tá fazendo isso, chega uma criança pentelha e vai ficar embaixo da árvore. E um galho quebra, o que não tinha nada demais, porque o galho simplesmente quebrou, um galho seco da árvore que estava mexendo com o poder acontecendo. E aí a Nori vai lá, salva a criança, todo mundo fica com medo porque a criança foi pentelha. Entende? O cara não fez nada diretamente contra ela. No máximo, ele não conseguiu trazer a vida de novo para a árvore, mas quem disse que ele precisava conseguir? Quem especulou e quem demandou que ele precisasse? Ele só tentou. E no final das contas, ele conseguiu. Quando ele sai, é expulso, a gente vê que uma árvorezinha, né, um galinho verde já estava crescendo, e depois aquilo tudo vai florir, dá um bando de maçã, mas antes eles já expulsam o estranho, ele fica arrasado. E interessante é que mandam justamente ele para uma floresta ali perto, nas Terras do Sul, que eles chamam em inglês, eu não lembro como ficou na legenda, mas de Greenwood the Great, que é uma floresta que
posteriormente a gente conheceria bastante na Terceira Era, pelo local em que viviam, inclusive, Legolas, seu pai e outros elfos. Eu não sei se eles vão incluir alguns elfos já nesse encontro, mas a verdade é que a galera de branco misteriosa, que aqui a gente viu que eles são realmente malvados, são malvadas, né? São pessoas, existências ruins. Elas estão atrás do estranho. Elas poderiam ter queimado todos os pés peludos, mas apenas decidiram quando a Nori vai tentar desviar o caminho delas, que eu não entendi se ela conseguiu ou não, porque era meio óbvio que era uma enganação, mas só queimou a carroça de todo mundo ali. Fico pensando, será que eles já vão criar algum argumento para os pés peludos começarem a mudar um pouco a ideologia de serem completamente nômades nessa temporada? Será que esse trauma vai fazer com que eles saiam da rota? Afinal de contas, acontece também um momento pela primeira vez em que eles decidem ir avisar o estranho, como se eles fossem conseguir grande coisa, mas ok. Decidem avisar o estranho sobre o perigo que tá chegando e eles vão sair da trilha pela primeira vez. Juntam um grupinho. Não sei se eles vão fazer esse encontro finalmente no 8º episódio. Eu espero que sim, já que o 7º amornou completamente todas as relações. Eu espero que alguma resposta, no mínimo do estranho, venha no episódio 8. Outro comentário é que a gente descobre que essa constelação que o estranho tá perseguindo, ela tem ali relatos nas anotações dos pés peludos para lá de 1000 anos. Então é algo muito antigo. Então, para ser uma existência antiga, eu já acho que ficou confirmado que seja quem for, esse estranho é um Maiar. Isso não tira a possibilidade para quem tem a teoria aí de ser o Sauron, porque Sauron é um Maiar e já existia nesse tempo todo na Terra-média, mas também abre aí as portas para que ele seja realmente um dos magos azuis, ou mesmo Gandalf, que eles vão adiantar e trazer ele para a Segunda Era e não Terceira Era, já que estão modificando várias coisas, ou Radagast, porque é interessante que a floresta para onde ele está indo, nós saberíamos depois, inclusive, que na periferia, digamos assim, dessa floresta, exatamente no futuro seria o lar do Radagast. Então eles também podem fazer uma adaptação para que este seja no futuro o outro mago que a gente conhece, por exemplo, na adaptação de O Hobbit. Ou não, é um personagem completamente novo, ou é o Sauron. Eu gosto muito dos diálogos que eles criam no núcleo dos anãos, mesmo a dinâmica entre Elrond e Durin, eu acho que é uma das partes mais positivas da série. Inclusive, foi nesse episódio que nós tivemos uma declaração muito bonita de amizade entre eles, de irmandade, em que o Durin basicamente afirmou que o Elrond para ele é tal como um irmão, afirmação que depois ofendeu pra caramba o seu pai, o rei. Eu não gosto, entretanto, do artifício da Mithril que eles criaram, da utilização da Mithril, da importância para os elfos, do conto criado de Balrog, Luz de Silmarillion, e como isso penetrou dentro das montanhas de Khazad-dûm. É uma coisa que eles inventaram, me pareceu de novo um artifício forçado, e não só por ser muito diferente, afeta uma parte da lore do legendário de Tolkien que eu acho que era desnecessário. Algumas pessoas, inclusive, teorizaram que essa foi uma história inventada pelo Sauron, já em contato neste momento com os elfos, que nós não teríamos visto Sauron ainda nessa história. O tão grande foi essa invenção em relação à origem de Mithril dentro de Anéis de Poder. Eu acho que eles tentaram criar uma poesia, por si só, não acho um problema, mas o uso, a utilização ser importante para os elfos e todo o drama de promete, segredo e não vai, e o pai não quer, e o Durin não quer, cria um drama familiar que só é interessante porque as falas entre Durin e seu pai e esses diálogos entre eles são, entre tantos diálogos que eu acho um pouco vazios na série, são alguns dos melhores. E basicamente o que acontece aqui é que o pai do Durin, ele não aceita. Ele, como rei, acha que é um risco muito grande. Ele já tinha determinado que eles não iam mais escavar Mithril, por mais que fosse um metal muito precioso, porque tinha um risco para as pessoas. E ele é mais conservador, mais preocupado. E a gente sabe que no futuro, na Terceira Era, escavar demais esse metal traria exatamente o perigo chamado Balrog, que aparece neste episódio. Não acho, pelo menos espero que eles não tragam o Balrog para cima, né, para ser um enfrentamento, que seja apenas um easter egg para o futuro dessa história, porque eles nem sequer estão escavando Mithril a tal ponto dele acordar e fazer algum probleminha. Eu acho apenas que foi um easter egg, um grande ápice segredo para eles carregarem para as próximas temporadas, assim penso eu. E o grande choque nesse núcleo, por fim, foi o Durin, teoricamente, ser destituído de príncipe, ou pelo menos de futuro rei,
ter perdido o seu local ali de fala junto com o seu pai, exatamente porque ele o desrespeitou e foi escavar Mithril, inclusive achando uma entrada para muita quantidade a mais do que eles imaginavam, e exatamente onde lá no fundo estaria o tal Balrog, que eles criaram uma lenda para explicar como que ele foi parar naquela profundidade da caverna. E Elrond foi expulso, né? A gente vai ver como que eles vão desenrolar essa questão dos elfos, já que a necessidade de Mithril, como eu disse, foi algo criado explicitamente para essa série. Agora que eles colocaram o limite, comprovaram, né, não era uma lenda, que Mithril realmente tiraria essa camada escura que está crescendo na existência da natureza, da Terra-média e dos próprios elfos, como que eles vão salvar, já que o rei dos anãos não aceita que isso seja escavado. E aí vamos retornar para Galadriel e Halbrand e Sauron, que eu acho que é onde a gente ainda tem mais discussão sobre o futuro. Eu venho falando muitas vezes o quanto a Galadriel é uma personagem que eu fiquei muito frustrada, porque se eles queriam construir uma guerreira que luta, eu não acho que eles construíram bem até agora, porque não vemos Galadriel sendo essa guerreira. Ela tem uma potência para chegar, para fazer o que ela quer, para ser decidida, mas ela não é carismática também, não é aquela personagem que você vê que ela é forte, poderosa psicologicamente, que controla todos e manipula ao seu poder, ou que move montanhas e legiões porque ela é articulada e convence as pessoas com as palavras. A gente ainda não viu qualquer capacidade dela máxima, seja como guerreira, como líder ou como qualquer coisa. E isso é ruim, porque ela ficou muito apagada e, como eu disse, pouco carismática para o público em geral. Seja quem leu, seja quem não leu, mudanças de lore ou não, eu acho que simplesmente o que eles tentaram construir ficou sendo uma pessoa muito resumida, a vingança muito unilateral, única camada, sem profundidade, especialmente para uma personagem que seria, em tese, a protagonista. E só no penúltimo episódio dessa série, durante o diálogo da Galadriel com o Théo, que nós tivemos uma informação de algo que era uma grande dúvida dos fãs de Tolkien, que cadê Celeborn, que já seria o marido da Galadriel nessa era? Eu achei, inclusive, que eles colocariam um casamento mais pra frente, mas não. Jogou ali uma fala, de repente, quase no fim, de que ele partiu para a guerra, longe dela, e que ela acreditava que ele estava morto numa jornada que provavelmente ele vai retornar, porque precisa retornar, em algum momento. Ou seja, convenientemente separados, eu espero que ele retorne no momento que retornar com uma explicação plausível, ou será mais uma daquelas coisas soltas neste roteiro. Como é o futuro, ainda tenho esperança. A única coisa que eu achei boa em relação a ela nessa construção deste episódio foi ela falar com o Théo justamente o quanto ela teve culpa ou errou em perseguir apenas a vingança, o ódio, sentimentos naturalmente ruins e que não são bons de você colocar como seu objetivo e guia. Espero que ao falar para o Théo, ela fale para si mesma e esse choque traga uma evolução da personagem para que ela seja melhor trabalhada, mais carismática, ainda que poderosa, forte guerreira, mas definitivamente mostrada como guerreira lá nessa segunda temporada que já tá confirmada. Halbrand, que foi jogado na esquina até quando foi conveniente, de repente a gente descobre que o rei que disse que era rei todo mundo acreditou, eu acho isso muito esquisito. Ele tá super ferido depois da batalha. E por que ainda assim eu acho que ele é o Sauron? Porque exatamente ele tá com um ferimento conveniente para que ele só possa ser curado lá pelo grupo de elfos, e apesar dele não conseguir mal falar, do nada ele consegue subir num cavalo e cavalgando milhões de caminhos até chegar nos elfos, né? Porque o Sauron precisa, em algum momento, estar junto dos elfos ou ao redor do local, e que inclusive ele estará para manipular a criação dos anéis de poder. Então eu acho que esse movimento dele chegar lá ou é mais uma dica falsa da série, ou é uma forma deles colocarem o Sauron Halbrand no local em que ele deve estar, disfarçado como ele deve ser, e a figura do Halbrand sendo tão misterioso e que ele diz que é o que ele quer, ele pode sim ser o cara que lá na frente vai ser agradável aos elfos, vai ganhar uma outra denominação, inclusive, vindo da linguagem desses elfos. Então, na minha cabeça, a figura que mais se constrói como este cara é o Halbrand. Em relação à série em si, porque eu não quero muito mais me alongar, porque já passou de meia-noite aqui, eu queria dizer que eu tô, de novo, assim, morna, em stand-by, esperando que essa ponte que eles criaram pro final, que eu acho uma péssima estratégia, principalmente para uma série que teve pouquíssimos ápices em 8, quase todos da temporada em si, eu espero que eles finalmente consigam entregar um final que anime tal como
aconteceu com o episódio 6. Num balanço, agora que a gente viu que o 7 esfriou de novo, um 8º episódio maravilhoso não vai salvar a experiência de quem ficou um pouco decepcionado e frustrado com algumas coisas, mas vai trazer uma promessa para uma segunda temporada que pode ser melhor. Eles já estão trabalhando, eu não sei o quanto eles estão absorvendo de críticas ou não. Eu não acho que todas as críticas que eu ou qualquer um faz são convenientes para eles como produção. Eu não sou aqui soberba ao ponto de achar que eu defino como uma coisa vai ser boa ou não, mas eu acho que há algumas questões que são coerentes para serem melhor trabalhadas. Veja só, gente, eu vi gente que amou a série, mas que criou até o fim teorias, amigas minhas inclusive, de tempos diferentes entre núcleos. Sabe por quê, gente? Porque os núcleos, eles tinham tempos transcorrendo, horas em um, dias, meses em outro, e isso não era bem explicado. De repente, núcleos que tinham um andamento completamente diferente se uniam e você não sabia como aquilo estava acontecendo. Por isso que as pessoas criaram teorias de que eram linhas temporais completamente distintas ou distantes, porque as coisas não casavam. Distâncias geográficas, como eu disse, tempo, não estão sendo coisas tão bem trabalhadas, para além de questões de personagens que eu acho que poderiam melhorar. Mas eu ainda acho que este universo, que este mundo e que essa história pode sair muito melhor na segunda temporada, até porque, se a gente pensar, essa primeira pouco apresentou e aconteceu. Quer dizer, apresentou muitos elementos, mas trabalhá-los em relação à progressão narrativa foi pouco. Então a gente pode dizer que esse foi um grande momento piloto, que eu espero que com todo esse investimento, numa segunda temporada venha aí melhor. Mas ainda temos o final, né, a season finale. Eu volto para comentar sem dúvidas na semana que vem, já comentei até aqui. E vocês podem ver que eu tô um pouquinho desanimada. Para além de estar cansada no final do dia, eu tô um pouquinho desanimada sim. Esperava que neste episódio eu voltaria para falar mais feliz, e provavelmente por isso eu estou mais triste do que o normal. E para todo mundo que me assiste até aqui, e tem pessoas que me assistem e estão gostando muito da série, às vezes falam, eu gosto muito do que você fala, mas acho que você tá sendo muito crítica, muito ácida, muito negativa. Eu tô sendo até bem ponderada para as coisas que eu sinto enquanto eu estou assistindo. Vocês podem ter certeza que eu sempre tento falar com o máximo de respeito que eu tenho aqui a quem produz, a quem atua, a quem gosta, a quem consome. Eu sou completamente contra pessoas que xingam uma pessoa por gostar de algo, porque isso não faz o menor sentido. E eu espero no futuro, porque eu falei isso no meu último vídeo, eu realmente acredito. Eu espero gostar, porque quem tá gostando e curtindo é mais uma oportunidade de ter algo que faz bem ao assistir. E eu queria muito estar vivendo essa experiência também. Vamos ver o último episódio. Se ele deixar uma ponta de esperança, eu posso voltar aí numa segunda temporada bem mais animada. Então a gente conversa melhor e mais tranquilos na semana que vem. Espero vocês em todos os próximos vídeos aqui. Espero que vocês curtam o material e queiram se inscrever. Então a gente se vê nas próximas vezes.